Boa noite, pessoal. Lancei um post agora sobre coenzima Q10, mitocôndrias, assuntos relacionados. E quem tiver alguma dúvida a respeito, tá? Coenzima Q10 é um suplemento que eu considero maravilhoso, tá? Por quê? Porque ele está no coração. Ele está no coração da produção de energia em todas as nossas células. Boa noite, pessoal. E a gente sabe que quem não tem energia não se move, não vive, não respira, não relaxa, inclusive, né? E, como eu estou falando, a coenzima Q10 está no cerne dessa cadeia de produção de energia. Ela é uma das principais engrenagens do nosso maquinário de produção de energia, que se chama mitocôndria. E a gente sabe que após os 30, 40 anos, essa produção de coenzima Q10 ela vai sendo diminuída. Ela também pode diminuir em pessoas mais jovens, a depender do estado nutricional, de problemas de saúde como inflamação, ou então do uso excessivo dessas mitocôndrias em algumas patologias. Então, é um tema muito relevante. Coenzima Q10 é um dos poucos suplementos que tem um poder farmacológico quando a pessoa precisa. Um exemplo é a insuficiência cardíaca congestiva, onde a coenzima Q10 ela melhora a sobrevida de quem tem insuficiência cardíaca congestiva. Então, quem tiver dúvidas a respeito de suplementos para mitocôndria, né, eu vou tirando aqui. Ferritina baixa, você tem que pensar em deficiência de ferro, o teu médico ele vai te repor ferro, tá? É um caso simples. Agora, o problema é que nem todo mundo tolera o ferro por via oral, e nesse caso é melhor a suplementação venosa. A dosagem, eu tenho uma live bem completa sobre coenzima Q10. A dosagem é muito variável. Ela vai de 50 a 200 miligramas por dia, sendo que eu de rotina nos meus pacientes eu doso laboratorialmente, porque a gente quer um nível sanguíneo, quando é para patologia cardíaca, a gente quer um nível sanguíneo acima de 2,5, enquanto a faixa de referência máxima é 1,2 a 1,5, dependendo do laboratório. Então eu costumo dosar, e para cada pessoa a dose vai ser muito particularizada, mas se você usar 100 mg de coenzima Q10 por dia, você provavelmente não vai ter deficiência de coenzima Q10, e isso aí eu acredito que possa ter um impacto na sua longevidade, tá? Hashimoto, o melhor suplemento é o selênio. Não existe idade para começar a suplementar a coenzima Q10. Lembrando que crianças geralmente não vão precisar de coenzima Q10, a não ser que elas tenham patologias mitocondriais, como por exemplo o autismo. O autismo eventualmente pode melhorar com a coenzima Q10, mas eu recomendo que seja dada por médico, porque pode acontecer também do autismo piorar com a coenzima Q10. Existem alguns autistas que, na verdade, têm um funcionamento até aumentado dessa via por onde passa energia, a produção de energia envolvida com a coenzima Q10, tá? Eu já até postei sobre isso. Você tem que tomar bastante cuidado, tá? Quando suplementar a coenzima Q10 para criança, né? Eu acho bom que tenha um acompanhamento junto. Vamos lá, tem várias marcas boas, né? Eu tenho usado ultimamente da Dr. First. A Dr. First tem inclusive um cupom de desconto para os meus seguidores, tá? Que é Christian Guiar Seguidor. Vou escrever aqui para vocês. Mas outras marcas são boas. Essente ou Pura Vida, são todas boas. Dr. First é ótimo, é o Biquinal, né? Com eles eu já tenho um cupom de seguidor. O tribulus terrestre é muito bom para libido, é muito bom para massa muscular em mulheres. O que o tribulus terrestre faz é o seguinte: o tribulus terrestre ele aumenta a densidade de receptores de androgênio, o androgênio é hormônio masculino, ele aumenta essa densidade no músculo e talvez no cérebro. Esse aumento de densidade de receptor androgênico faz com que a testosterona se torne mais eficiente nessas mulheres, né? Isso geralmente melhora a libido, melhora os níveis de energia e pode melhorar um pouco a massa muscular e a performance muscular e a performance atlética. Em homens não faz muita diferença, porque homens não é nem um cheiro para homens. Como eu disse, a boa coenzima Q10 é uma coenzima que seja feita de marcas que patenteiem, geralmente fornecedor é a Caneca. Ela pode ser o Biquinol, ou pode ser a ubiquinona quando em dispersão lipídica. As duas são muito boas, tá bom?
Quem quiser comprar no site da Dr. Fush, eu tenho um cupom Christian Aguiar Seguidor. Quando eu tiver cupom em outras marcas, eu aviso para vocês também. O da Dr. Fush é o Biquinol, mas existem marcas de ubiquinona que também são boas. O Biquinol é maravilhoso. O bom do Biquinol é que, como ele tem uma consistência que não é oleosa, não é necessariamente oleosa, a manufatura do Biquinol é muito mais fácil. Então, geralmente, tem muito menos erro. Mas uma marca pode ser de ubiquinona e ser igualmente boa. A coenzima Q10 pode melhorar a queda de cabelo pós-Covid. Quando você pega a secção histológica do cabelo, do cabelo em queda, do tufo, você vê que há um processo mitocondrial em curso. Isso acontece também com o cabelo branco. Então, a mitocôndria está sempre envolvida em toda a patologia. E a coenzima Q10 ele tem um potencial a dar esse boost mitocondrial, a melhorar essa produção de energia, inclusive na raiz do cabelo, de combater tanto o cabelo branco quanto a queda de cabelo. Você só não pode contar com isso. Pode ser que você tome coenzima Q10 e pare de cair. Pode ser que você tome coenzima Q10 e não pare de cair, porque, por exemplo, você tem deficiência de ferro, ou, na verdade, tem uma causa hormonal, uma alopecia androgenética. Olha, eu não confio muito em manipulado de coenzima Q10, tá? Confio muito. Por quê? Porque eu não vejo a manipulação. Se for o Biquinol, eu confio mais. Porque o Biquinol, como eu disse, ele não é lipídico. Agora, eu não confio muito na capacidade, só que isso é muito caro manipulado. Eu não confio muito na capacidade de qualquer farmácia de manipulação, não que algumas não sejam muito boas que são, mas a gente não vê de fazer a adequada solubilização da coenzima Q10 na gordura para ela ser realmente absorvível, tá? Mas realmente, como a gente dosa, né, a gente às vezes manda manipular e vê se subiu. Se subiu, ok. Vamos lá, mais dúvidas sobre coenzima Q10. Marca boa de quercetina não existe. Quercetina é um nutriente, não tem marca. Eu manipulo quando eu quero manipular, mas a quercetina, se você comer uma cebola, se você assar uma cebola e comer, ela tem mais quercetina do que vai ter na cápsula, tá? Agora, geralmente a gente faz em manipulação. Qual o nome do site? É da Dr. Fush, é drfush.com.br. Não é a única marca boa não, mas é uma marca muito boa de ubiquinol, tá bom? Esse cupom aí dá algum desconto. Então vamos lá, vamos falar sobre a coenzima Q10. O que é a coenzima Q10? A coenzima Q10 ela é considerada uma quinona. O que é uma quinona? É uma substância que tem, por acaso, uma grande capacidade de transporte de elétrons. Ela é uma parente da vitamina K, que é uma quinona também, né? Minaquinona, para quem já conhece o nome. É uma parente também das quinolonas, que são aqueles antibióticos, né, como a ciprofloxacina, etc., que também mexe nessa cadeia de transporte elétrico, igual a coenzima Q10, mas na verdade destrói essa cadeia transportadora de elétrons. Então a coenzima Q10 é uma substância que tem esse potencial de transportar elétrons. A gente sabe que elétrons são energia. Então ela funciona dentro das mitocôndrias produzindo o elétron. O elétron sai do carboidrato, da gordura e do aminoácido que é queimado, passa pela coenzima Q10 até no final chegar lá no ATP, tá? Então, não existe produção de energia sem a coenzima Q10. Ela pode ser obtida na alimentação, mas, na verdade, nosso corpo precisa de sintetizar quase toda a coenzima Q10. Tem muito pouca coenzima Q10 nos alimentos. Mas a coenzima Q10 não tem só essa capacidade de carregar energia, não. O nosso corpo ele reconhece a coenzima Q10 em si como uma molécula de sinalização. Então, a coenzima Q10, ao ser reconhecida como sinalização, a célula, quando vê a disponibilidade de coenzima Q10, entende que é hora de produzir mais mitocôndrias, que está pronta para produzir mais mitocôndrias. Então, a célula se põe a produzir mais mitocôndrias. A célula também aumenta as suas capacidades de defesa. A célula ela aumenta a sua defesa antioxidante. Existem várias alterações celulares que ocorrem meramente com a disponibilidade da coenzima Q10. Além disso, a coenzima Q10 é um antioxidante potente. Ou seja, o oxigênio é o que faz, por exemplo, o metal enferrujar. O oxigênio ele é extremamente oxidativo. Essa oxidação ela ocorre também no nosso corpo através de moléculas chamadas radicais livres. Estou tentando ser simples. Onde tem oxigênio e onde tem um óxido nítrico, o nitrogênio
tem esse tipo de estresse oxidativo. Esse estresse gera membrana das células, proteínas, DNA, RNA. Esse estresse, ao mesmo tempo, não é de todo ruim, porque o nosso corpo, quando percebe o estresse, ele se adapta ao estresse. Então, também a gente não quer ficar completamente sem radicais livres. Mas a gente precisa de moléculas que façam esse controle desses radicais livres. Uma das principais é a coenzima Q10. A coenzima Q10 trabalha junto com o ácido alfa-lipóico, trabalha junto com a PQQ, trabalha junto com a vitamina C, trabalha junto com a vitamina E, protegendo membranas, não só das mitocôndrias, mas também com membranas celulares, protegendo o colesterol LDL. Por isso ela é espetacular para proteção cardiovascular. Não deixem de ver os benefícios no post que eu deixei lá no feed da coenzima Q10, tá? Então ela traz ela tem essas ações. Uma, de facilitar a combustão de energia. Duas, de sinalizar para a célula que a célula deve produzir mitocôndrias e aumentar suas defesas antioxidantes. E 3, como combatente de radical livre. Tá? Como é que ocorre a absorção da coenzima Q10? A coenzima Q10 ela chega no trato digestivo, vai ser absorvida com gorduras, vai entrar numa substância chamada quilomicron, vai caminhar na linfa até entrar na corrente sanguínea e depois vai circular. Então, quando você toma a coenzima Q10, como ela é solúvel em gordura, ela tem que estar junto com a alimentação, e essa alimentação tem que ter gordura. E como ela é solúvel em gordura, tem essa particularidade. Ela vai entrar nos micromicros, então ela vai demorar muito tempo para chegar nos órgãos-alvo. Quando você quer aumentar a disponibilidade de coenzima Q10 no coração, qual que é a grande questão? No sangue, no plasma, quando a gente dosa, a gente vê uma concentração de coenzima Q10 entre 0, eu não me lembro a unidade, se é nanograma, miligrama, isso não importa. Vai estar entre 0,5 e 1,5 em média, 1,2. Esse é o normal. Dentro do coração, a concentração de coenzima Q10 é muito importante para a geração de energia no coração. Então, dentro do coração, a concentração de coenzima Q10 é em torno de 2,5. É cerca de 2 vezes maior do que no sangue. Então, quando a gente quer que essa coenzima Q10 chega dentro da célula cardíaca, a gente vai querer doses maiores, porque a gente vai querer que essa coenzima Q10 tenha uma concentração sanguínea maior do que dentro do coração, porque assim ela vai ser empurrada para dentro do coração, entenderam? A lógica é essa. A mesma lógica que a gente usa, por exemplo, para fazer a creatina chegar no cérebro. Mas aí já é diferente. O cérebro é outro órgão particular. Por quê? Porque o cérebro tem uma coisa chamada barreira hematoencefálica, que não está em todo o cérebro, mas está em grande parte do cérebro. Então, não é fácil uma substância chegar dentro do cérebro. Isso ocorre até para você manter a integridade dos neurônios, que não podem, inclusive, perder a sua capacidade de conduzir eletricidade, então tem que ser muito bem protegidos. Aquilo ali é uma rede de fiação. Então, não é fácil também levar a coenzima Q10 para dentro do cérebro, assim como não é fácil levar a creatina. Então, é provável que para benefícios cerebrais máximos precisem-se de doses maiores de coenzima Q10. Eu prefiro dosar no sangue e manter um nível, quando for uma patologia, de preferência em torno de 2,5. Mas alguns estudos clínicos que certamente não dosaram o biquinol no sangue, usaram doses de até 1.200 miligramas de coenzima Q10 por dia, o que não cabe no bolso de quase ninguém. Tá? De qualquer forma, eu acredito que a melhor forma é você fazer a suplementação de coenzima Q10. Eu não tenho certeza, apesar dos estudos tentarem usar doses altas para empurrar a coenzima Q10 para o coração e para empurrar a coenzima Q10 para o cérebro, eu não tenho certeza se isso é necessário, porque o corpo é inteligente, então o corpo sabe chegar no seu nível ideal. Mas eu não tenho dúvida de que os benefícios são muito palpáveis nas pessoas que precisam, principalmente quando usam essas doses maiores de coenzima Q10. Tá? Então vamos lá. Onde que a coenzima Q10 funciona principalmente? Ela funciona principalmente quando nós precisamos de mais mitocôndrias. Nós precisamos de mitocôndria para produzir energia. E para que a gente precisa dessa energia? A gente precisa dessa energia primeiro para ficar relaxados. Então, o estado normal do homem é um músculo rígido. Você morre, você entra em rigor mortis, você fica rígido, você fica igual pedra. Para você se manter relaxado, você precisa de ter uma capacidade de produção de energia. É por isso que as pessoas, à medida que vão ficando mais velhas, vão começando a ter tensões musculares, rigidez musculares,
etc. É a morte chegando, menos, né? Mas é a perda dessa capacidade de produzir energia. Se você não tem capacidade de produzir energia, você não consegue inibir, ou seja, você fica mais sujeito a um nível de atividade muito maior, você começa a não dormir bem também. E como você não tem energia, você fica sem energia. Então é por isso que pessoas com fadiga, por exemplo, têm fadiga, se sentem cansados e dormem mal. Elas têm uma falência dessa capacidade. Uma das razões, tem outras, é a falência dessa capacidade de produzir energia. Tá? Vamos lá, então você precisa de energia para melhorar a sua hipertensão arterial. O seu vaso sanguíneo, ele tem um músculo liso, que ele tem que estar relaxado para a tua pressão estar alta. Quando é para você aumentar a sua pressão, você contrai o seu músculo liso, com isso você sobe a sua pressão. Então, se você não consegue relaxar o teu músculo liso, do teu vaso, da tua artéria, tua pressão arterial sobe. Então, essa perda da capacidade de energia também leva à hipertensão arterial. Além disso, a gente sabe que o nosso próprio endotélio vascular, a célula de revestimento do endotélio do vaso sanguíneo, ela precisa de produzir energia. Quando ela também começa a falhar de produzir energia, ela não consegue liberar o óxido nítrico, que é um mediador, um gás muito volátil, que faz a vasodilatação desses vasos. Então, se você começa também a não conseguir dilatar seus vasos apropriadamente na hora certa. Ou seja, mais pressão alta, mais hipertensão arterial. Então, para isso, a coenzima Q10 é importante. Aí, vamos lá. Fibromialgia. Na fibromialgia, existe uma dor excessiva, uma hiperalgia, uma dor ao toque, frequentemente desproporcional. Nós temos receptores para a dor na nossa pele, na nossa língua, no nosso nariz, em tudo que é lugar. Esses receptores, eles também precisam de se manter relaxados. Quando eles se ativam, quando eles desrelaxam, quando eles se ativam, eles provocam dor. Eles também precisam se manter relaxados. Para eles se manterem relaxados, eles precisam de energia. Então, quando começa a ter uma perda da capacidade de produzir energia, esses receptores desrelaxam, essa palavra não existe, mas vocês entenderem, eles se ativam porque está faltando energia para se manterem relaxados. Com isso, existe uma sensibilidade excessiva à dor. Da mesma forma, como há uma sensibilidade excessiva à dor, como há uma dificuldade de relaxamento, o fibromialgico tem contraturas musculares, o fibromialgico tem pontos gatilho, etc. E como há essa dificuldade de relaxamento, inclusive, dos neurônios, há essa fadiga profunda e há esse prejuízo do sono, porque você também não consegue relaxar para dormir. Esse relaxamento te deixa cansado, como eu disse, com a fadiga crônica, te deixa fadigado. Então, a coenzima Q10, por isso, é provavelmente o melhor suplemento existente para a fibromialgia. Tá? Embora não resolva, não deixe todos os pacientes sem sintoma. A maioria vai continuar com sintoma, mas ela rivaliza com a medicação. Algumas pessoas melhoram muito, outras pessoas melhoram quase nada. Tá? Mas todos se beneficiam. Então, vamos lá. O que mais? Coenzima Q10 eu já falei do coração. Então, para começar, quando você um miocárdio, um coração falindo, é um coração falindo também na sua capacidade de produzir energia. Como ele está falindo, ele está consumindo toda a coenzima Q10 e não produz tanta coenzima Q10 quanto precisa. Então, ainda que seu corpo inteiro tenha coenzima Q10 o suficiente, o seu coração não terá. Tá? Nesse caso, você dá a coenzima Q10 para esse coração, vai fazer com que esse coração melhore a sua capacidade de produzir energia. Então, a coenzima Q10 aumenta a sobrevida de quem tem insuficiência cardíaca. E tem mais. Se a pessoa com 65 anos tomar por um ano coenzima Q10, é provável que mesmo ela parando de tomar, ela viva mais tempo. Tá? Isso aí não é... Isso é provado em meta-análises. A coenzima Q10 é maravilhosa para o coração. Outra coisa, para quem tem arritmias cardíacas, como, por exemplo, fibrilação atrial, toda arritmia cardíaca também não deixa de ser, em algum ponto, em alguma medida, resultante de disfunção de mitocôndrias e de perda da capacidade de ter determinados circuitos dentro do coração de produzir energia. A coenzima Q10, nesse ponto, ao melhorar a capacidade do coração de produzir energia,
ela vai diminuir a capacidade de arritmias. Ou seja, isso eu não posso falar com certeza, mas é muito provável que a coenzima Q10 diminua até o risco de morte súbita. Tá? Qualquer criança, se tiver insuficiência cardíaca, vai ter no coração uma deficiência de coenzima Q10. Então, a coenzima Q10 é o melhor suplemento existente. Eu não consigo imaginar uma pessoa que tem insuficiência cardíaca ou que tem arritmia que não use coenzima Q10. É jogar a saúde fora. Tá, vamos lá. Mais benefícios. Enxaqueca. A gente sabe que a enxaqueca também é um déficit de produção de energia no neurônio. Tá? Esse déficit de produção de energia, ele mexe na própria ritmicidade dos neurônios. A gente sabe que o nosso cérebro ele também tem marca-passos que vão sincronizando. Então, o nosso cérebro não fica parado nunca. Ele tem neurônios que funcionam que nem marca-passo, fazendo uma transmissão de estímulo contínuo, de forma que a gente está sempre em vigília. Um desses marca-passos, inclusive, começa aqui no lobo frontal e daqui ele se irradia para trás e, fazendo isso, ele regula o próprio sono, de forma que o nosso sono é um processo ativo, não é um processo passivo. Essa produção de energia precisa da coenzima Q10. Provavelmente é por isso que a riboflavina, que o magnésio e que a coenzima Q10 melhoram a enxaqueca e ajudam a prevenir a enxaqueca. Tá? Essas substâncias... vamos lá, o que acontece? Quando você tem essa perda dessa capacidade de produção de energia, muitas vezes essa perda é inflamatória. Então a pessoa tem sensibilidade ao glúten, come o glúten, aquilo ali gera uma alteração na microbiota intestinal, na permeabilidade intestinal, gera um sinal inflamatório, células inflamatórias e citocinas, substâncias inflamatórias que a gente chama de citocina, caminham ao longo do corpo, avisam as mitocôndrias de neurônios dos nossos músculos, do nosso cérebro, que é para entrar em quarentena, porque tem perigo, porque tem invasor no ar. No caso é o glúten, que não é um invasor real, mas ele interpreta invasor. As mitocôndrias do seu cérebro entendem que é um invasor real, entendendo que é um invasor real, que na verdade não é, que é o glúten, elas se fecham, entram em quarentena, seu cérebro perde a capacidade de produzir energia. Estou explicando para a criança. Perdendo a capacidade de produzir energia, esses neurônios deprimem. Isso gera um fenômeno que foi descrito até aqui no UFRJ, onde eu me formei, por um professor Leão, chamado depressão alastrante de Leão. Essa depressão alastrante de Leão, que é causada pela disfunção mitocondrial, que pode ser ativada pela inflamação, ela leva a enxaqueca. Ao mesmo tempo, quando aquele neurônio se despolariza, o vaso sanguíneo local pensa que está faltando oxigênio, dilata, então tem a vasodilatação da enxaqueca. No fundo é tudo mitocôndria, e a coenzima Q10 ajuda a corrigir essa disfunção mitocondrial e assim ajuda a prevenir a enxaqueca. Tá? E nisso nós podemos falar em tudo. Então, por exemplo, as células do epitélio intestinal, elas vivem em criptas. No fundo da cripta estão as células tronco. Em cima estão as células que vão se regenerando. Elas vivem mais ou menos 4 a 5 dias. É um ciclo de vida muito curto. Sujeitas a toxinas, sujeitas a alimentos, sujeitas a enzimas, sujeitas a variação de pH, sujeitas a leucócitos, sendo completamente bombardeadas. Então, as células do nosso epitélio intestinal também são extremamente suscetíveis e precisam de uma capacidade de produção energética muito grande. Se você não consegue produzir energia, a mesma coisa, você começa a ter elas começam a morrer antes do tempo, você começa a não repô-las da mesma forma, aumenta a impermeabilidade intestinal, que aumenta a translocação, que gera tudo isso. Gera inflamação e perpetua tudo isso, vai gerar enxaqueca, vai gerar fibromialgia, vai gerar depressão, vai piorar a função do coração, tudo por conta, frequentemente, de uma carência de produção de energia que a coenzima Q10 pode ajudar. Da mesma forma, por que o idoso vai perdendo a capacidade de produzir enzima digestiva e vai perdendo a capacidade de produzir ácido gástrico? Porque para você produzir ácido gástrico e para você produzir enzimas digestivas, você precisa de muita energia. Então, também nessa questão digestiva, nessa produção de ácido clorídrico no estômago e nessa produção de enzimas digestivas, você vai precisar de produção de energia e a coenzima Q10 potencialmente pode te ajudar. Ajuda menos o atleta, mas pode ajudar o atleta de endurance, principalmente à medida que ele vai se tornando mais velho. Talvez para o atleta de força não ajude tanto, porque como ela
aumenta a produção de mitocôndria, ela desvia a estrutura do músculo para uma estrutura mais longeva, mas uma estrutura mais de um maratonista. Não que você vai perder seus músculos, mas ela não se presta para hipertrofia, mas se presta para longevidade, se presta para o endurance. Tá? Vamos lá. Ela se presta também para a imunidade, já que nós desenvolvemos um sistema imune, para que esse sistema imune funcione e se recupere, principalmente à noite. A gente precisa da coenzima Q10. Então, a gente precisa da coenzima Q10 para muita coisa, a gente também precisa das mitocôndrias para muita coisa. Então, alguns suplementos ajudam a coenzima Q10. Então, por exemplo, a carnitina é amiga da coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico é amigo da coenzima Q10, a creatina é amiga da coenzima Q10, a luteína é amiga da coenzima Q10, a astaxantina é amiga da coenzima Q10, o magnésio é amigo da coenzima Q10, e por aí vai, tá? Então é isso, falamos bastante da coenzima Q10. Vão lá no post também, que tem bastante informação sobre coenzima Q10, tá bom? Para variar, eu vou deixar essa live gravada. Eu estou com pouco tempo para produzir conteúdo, então eu estou preferindo fazer lives mais frequentes, tá? E é isso. Tá dado o recado. Abração. O doutor vai estudar agora. Até logo.